La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muito boa tarde a todos, bem-vindo à quarta webinar da Escuta Systems Portugal. Depois de abordarmos temas mais ligados às impermeabilizações e às patologias em geral, hoje vamos, embora esteja um bocadinho de calor, falar em climatização. Climatização, tanto pode ser quente como fria. O meu nome é Paulo Ferreira e está aqui connosco o Nuno Pires. Exatamente, prazer, Nuno Pires, técnico oficial da Zona Sul, e bem-vindos, uma vez mais, à nossa webinar. Exatamente. Pronto, isto tem sido uma surpresa bastante grande para todos, tanto pelo número de audiência que estamos a atingir, bastante interessante, e bastante transversal também, desde clientes nossos, distribuidores, construtores, instaladores, projetistas, arquitetos e público também em geral, que é sempre bem-vindo às nossas webinars, quem está a pensar em construir e quem está em fase de construção. Hoje vamos abordar um tema, para mim, muito interessante, porque é o produto em que nós temos uma grande vantagem competitiva perante o mercado, um produto totalmente diferente, os dois produtos diferentes, em que não é um sistema de aquecimento, é um sistema de climatização. Vamos começar então com a webinar. E antes de começar o webinar, vamos fazer a apresentação da empresa, não é, Nuno? Sim, exatamente. Bem, iniciando, uma empresa foi fundada por Sr. Werner Schutter, aplicador de cerâmica, que iniciou a sua atividade em 1966. Nesse sentido, viu-se, em 1965, viu-se na necessidade de criar, por ser instalador e haver um esmelhamento da parte da cerâmica, criar um perfil com o seu nome, Schutter Schien. Foi o perfil, ou seja, em forma de L, foi o perfil que deu início a todo este panóplio de produtos da Schluter. De seguida, em 1997, foi quando originou e desenvolveu o sistema mais usual da Schluter, que é o sistema Ditra e Kerdiline. Estamos presentes com 3 fábricas, neste caso uma na Alemanha, uma nos Estados Unidos e uma no Canadá. Nos restantes países estamos representados com filiais, como podem ver na panóplia do mundo da Schluter, nos vários países, as nossas filiais. Estamos compostos por uma gama de 15 mil produtos e 1.800 funcionários. Os produtos, por uma certa determinada ordem, temos os perfis, temos o sistema de juntas, dilatação, seja perimetrais, as telas de desacoplamento, que também de impermeabilização. Temos os sistemas de drenagem, são vários componentes para fazer o sistema de drenagem de águas no pavimento. Os pavimentos sobrelevados, que também já falámos aqui anteriormente, no outro webinar. O sistema de betonilhas, ou seja, o sistema construtivo de betonilhas, com a placa Ecotec. E sistemas de duche também, temos os Kerdiline e Kerdidrain, já falámos também aqui, que na zona de impermeabilização de duche. Painéis de construção, que é o nosso sistema Kerdiboard, que permite fazer a construção de vários tipos de lavatórios, como, por exemplo, proteger também as paredes, inclusive a de salitre, que foi falado aqui também já anteriormente. E o sistema de aquecimento, que vamos falar hoje, tem o sistema de Litraid e o sistema Ecotec Termo. E, por último, temos os nossos perfis de iluminação em LED e acessórios para complementos na casa de banho, como prateleiras em sistemas inox e tudo mais para ficar como complemento. E tudo interligado entre si. Antes de começar a falar especificamente neste webinar, aqui uma nota introdutiva para quem é a primeira vez que está a assistir. Existe a possibilidade de nos colocar perguntas, tem uma secção que é de chat, em que sempre que seja possível e que nós nos apercebamos, também é verdade, iremos respondendo em momento oportuno. Também, hoje, portanto, como eu disse, é o 4º webinar, já fizemos 3 anteriormente, um a falar nas soluções para a aplicação de cerâmica e pedra, outro a abordar ao detalhe a impermeabilização e construção de banhos. Na semana passada abordámos o tema de construção de varandas, terraços e fachadas também, tudo isto revestido a cerâmica. E para quem não esteve presente e tem interesse, tal como hoje, estes webinars foram gravados e temos os links disponíveis para poderem ver ou rever
esses mesmos webinars e para tirar algumas dúvidas, e estando tanto eu como o Nuno à inteira disposição para algumas dúvidas que venham a surgir. Pronto, hoje vamos então falar em climatização, tanto de pavimentos como de paredes, em combinação com revestimentos cerâmicos ou petros. Ou seja, numa abordagem Schluter, tendo em conta a origem da empresa, nasceu de um aplicador de cerâmica e temos um lema muito importante que é da prática para a prática. Ou seja, tudo aquilo que a Schluter desenvolve são soluções que garantam a aplicação de cerâmica sem patologias, embora também aplicável com outros acabamentos, como vamos ver adiante. Existem duas possibilidades, mas sempre com os mesmos objetivos: conforto e a garantia. Vamos começar a abordar os pavimentos, nomeadamente o pavimento radiante hidráulico para aquecimento e refrigeração e também o pavimento radiante ou parede radiante elétrica com a tecnologia Schluter Vibra. Mas antes de irmos especificamente ao aquecimento, há aqui uma questão muito importante e lembro-me há alguns anos, quando entrei na Schluter, que dizia na altura ao gerente, já está formado de França, que para podermos ensinar o Becotec, as pessoas têm que entender, antes do Becotec termo, ou seja, antes do aquecimento, o porquê do Becotec. Como é que surge o Becotec? Isto tem a ver essencialmente com um fenómeno histórico, que tem a ver com os anos 80, finais dos anos 70, anos 80, em que há um boom no custo da energia. E no centro da Europa, o custo de energia representa muito em termos de orçamento de uma família, em que tem custos muito avultados para a climatização. Aumentando os custos de energia, nomeadamente o petróleo, houve a necessidade de desenvolver técnicas para garantir que, perante as temperaturas exteriores, essas mesmas temperaturas não são absorvidas pela casa. Ou seja, que temos que criar sistemas de isolamento térmico, tanto a nível do pavimento, como da fachada, como da própria cobertura. Ou seja, aquilo que foi criado foi a necessidade de fazer um envelope, o que também coincide em que esse envelope térmico também esteja implícito no próprio pavimento, de forma a garantir uma temperatura confortável para a utilização das pessoas. Obviamente também houve outras necessidades, nomeadamente em termos de impermeabilização. Perante a necessidade de aplicar placas isolantes, primeiro os esferovitos, depois os poliestirenos e as lãs, também houve a necessidade de alterar consideravelmente a forma de fazer as betonilhas, porque essa betonilha tem que ter uma capacidade de carga, ou seja, tem que absorver a carga para que esta não seja repartida diretamente para o isolamento, levando a que isso tenha fissuras e tenha algumas patologias. Ou seja, aquilo que normativamente mais tarde vai aparecer, através da norma EN 13813, é que para espessuras inferiores de isolamento térmico a 40 mm, esta betonilha tem que ter, a nível habitacional, no mínimo 45 mm, e sempre que a espuma térmica e acústica seja superior a 40 mm, a espessura tem que ter 50 mm. Ou seja, passamos a alterar consideravelmente a forma de construção da betonilha, que deixa de estar aderida ao betão para estar flutuante. E com isto implica, por um lado, uma carga de 131 kg por metro quadrado e depois, por outro lado, como já foi abordado mais ao pormenor no primeiro webinar, temos perante uma situação de um pavimento flutuante. Ou seja, em que temos, deixa eu ver se eu encontro aqui onde é que tenho o ponteiro, eu já não me lembro. Pronto, não interessa. Temos aqui o isolamento térmico, temos uma camada de distribuição de carga e temos a cerâmica em cima. Produtos estes que têm um comportamento totalmente diferente. Por um lado, temos o fenómeno da retração, isto é o que acontece durante inicialmente 28 dias, em que a betonilha perde 0,5 milímetros em cada metro, e depois aproximadamente entre 2, 3, 4, depende do nível de umidade ambiente, essa mesma betonilha perde mais 0,5 milímetros. Ou seja, em cada metro
linear, a betonilha perde um total de 1 milímetro. Aplicando uma cerâmica em cima, a cerâmica não vai acompanhar esta perca de volume. Isto faz-me lembrar quando eu era miúdo, ia com os meus avós regar ao rego, quando a água secava, aquilo que acontecia na terra era um pouco este fenómeno, ou seja, a natureza diz-nos que o material, quando perde a umidade, acaba por ter um processo natural de retração. Quando este processo de retração também tem uma outra particularidade, é que nunca é em simultâneo. Aquilo que acontece inicialmente é a perda de volume junto à superfície, e depois esta perda de volume existe na zona inferior. E quando começa a secar da zona inferior para cima, aquilo que vai acontecer é umedecer inclusivamente a zona superior e provocar um efeito de arcamento natural, tanto da betonilha, que depois acaba por ser transmitido ao material de acabamento. Aqui um vídeo demonstrativo. O vídeo demonstrativo deste processo, ou seja, uma situação importante é a aplicação da espuma perimetral, a aplicação da placa de isolamento térmico e a aplicação de uma betonilha sobre a espuma, cumprindo com o mínimo dos 45 kg. E este processo de retração é sempre para o centro, ou seja, é do perímetro para o centro, o que pode provocar inicialmente uma fissuração e depois, por outro lado, o tal arqueamento e o afastamento da betonilha do suporte. Quando aplicamos um material cerâmico sobre esta betonilha, e vamos partir do princípio que é ao respeito em termos da umidade residual de 2%, ou seja, dos 28 dias de cura, aquilo que vai acontecer é tão simples como ter um material rígido em cima de um material flexível, e vai haver um conjunto de movimentos que podem provocar danos ou na cerâmica, ou inclusivamente nas espumas, de ligação ao perímetro. Outro fenómeno importante tem a ver com a dilatação térmica linear. A cerâmica dilata de uma forma, e essa forma normalmente anda 3 a 5 vezes menos do que dilata a betonilha. Hoje, com os restos porcelânicos, materiais extremamente prensados, aquilo que temos são materiais com uma dilatação térmica linear muito baixa. Mas, em contrapartida, a betonilha continua a ter o mesmo comportamento. E temos aqui a diferença em cada 5 metros a 70 Kelvin, que não é tão pouco quanto isso, como 1,75 milímetros. E estes ciclos nunca são em simultâneo. Vamos imaginar aqui um chão radiante, em que, primeiro, aquilo que vai acontecer é que vai aquecer a superfície por baixo e vai dilatar a superfície por baixo, e devido à resistência térmica desta betonilha, vai dilatar em cima, mas sempre em menos proporção, porque a temperatura nunca vai ser a mesma em baixo do que está em cima. E a cerâmica também tem um comportamento diferente. Ou seja, todas estas forças levam ao que das duas uma, ou a cerâmica parte, ou a cerâmica levanta. Aqui alguns exemplos práticos de algumas patologias que existem, em que se analisa, e se pudermos ver aqui, estamos aqui a falar em 1, tal centímetros, em que a própria betonilha se afastou da base. Sobretudo quem se dedica às patologias encontra com muita frequência estes casos. Aqui, eu andei à procura da norma EN 13813, mas como as versões são pagas, não consegui, digamos, ir buscar nada que se pudesse apresentar. Mas isto é uma norma inglesa, da RIBA, que vem desde 2001, e que é uma norma que, tão simples quanto isto, obriga a criar juntas de fracionamento. Aqui o exemplo de uma forma geométrica, aquilo que se tem que usar. Aqui, o que era o ideal, em que a relação do ponto central até o ponto mais distante dividido pelo ponto mais aproximado não deve ser superior a 1,41. Ou seja, aquilo que se assume
é que o ideal é construir em quadrado perfeito, sempre em secções máximas de 5 metros por 5 e em quadrado perfeito. Isto é a norma que tem origem não apenas na norma inglesa, mas também na norma alemã, e que está transposta para a norma europeia de construção de betonilhas flutuantes. Não apenas em cima de um chão radiante, mas em tudo que seja uma betonilha sobre um material a não aderir. Ou seja, um sistema convencional de construção sobre uma betonilha não aderida, ou seja, uma betonilha flutuante, tem algumas vantagens construtivas. Ou seja, tem uma camada de repartição de cargas elevada, os 131 kg por metro quadrado. Vamos imaginar uma obra que tem uma estrutura em madeira, estamos a aplicar 131 kg em cima daquela estrutura, sobretudo estamos a falar numa reabilitação. O peso, outra particularidade são, vamos a ver, os problemas de retração e a necessidade de juntas de fracionamento que têm que ser transmitidas depois e respeitadas no momento da aplicação da cerâmica ou da pedra, elevados tempos de espera, ou seja, por cada semana, eu para poder aplicar a cerâmica, e estou a falar no interior, então vamos esquecer do exterior, tenho que aguardar por cada centímetro uma semana, ou seja, 4,5 cm, estamos a falar em aproximadamente um mês para poder aplicar a cerâmica em cima. E tem baixa resistência, ou seja, se quiser meter um veículo em cima, ou uso outro tipo de isolamento térmico, ou então obriga-me a meter mais espessura, armaduras, etc. E o Becotec surge nos anos 80 para resolver esta patologia. Ou seja, tendo identificado o problema, tem a ver com a espessura, com a retração, com a dilatação, aquilo que a Schluter e o Sr. Werner Schluter desenvolveu foi uma placa para a construção de betonilhas de baixa espessura. Baixa espessura porque esta placa tem uma forma cónica, em forma de rabo de andorinha, em que a betonilha fica ancorada mecanicamente entre os pitons e, através do processo de cura natural, estou a falar numa betonilha que tem acima do piton de 8 a 15 milímetros, tem um processo de retração, ou seja, tem uma secagem concentrada, criando microfissuras nesta zona, não visíveis ao olho nu, como se fossem microjuntas de fracionamento. Isto só se consegue ver se umedecermos uma betonilha sobre o sistema Becotec. Ou seja, passámos de um sistema com 45 milímetros acima da placa de isolamento para um sistema com apenas 8 milímetros de betonilha. Ou seja, de 131 kg passámos para 56 kg por metro quadrado. Isto representa o quê? Bom, Nuno, se calhar até era interessante mostrar agora a placa do Becotec para também termos um pouco a noção da forma geométrica da própria placa. Pronto. Aqui está a placa que o Paulo tentava falar, a placa Becotec. O formato em rabo andorinha, ou seja, ele não tem um cilindro perfeito, ele faz o rabo andorinha. O distanciamento sempre proporcional, que faz com que crie as microfissuras e torne um sistema construtivo mais leve, digamos assim. Ele faz com que a nível de betonilha não necessite tanto de betonilha como um sistema convencional e aí se torna um sistema muito mais leve a nível construtivo. De realçar com o centro, a placa tem 24 milímetros, em que toda a carga exercida por cima é repartida não nos 8 milímetros, mas em 32 milímetros. Isto é um sistema que ainda está patenteado e que acaba por ser uma das mais-valias em termos de sistema. Ou seja, conseguimos poupar em cada metro quadrado 74 kg para uma superfície de 100 metros quadrados, implica uma poupança de 7,4 toneladas de material para adquirir, para trabalhar, ou seja, é preciso levar a betonilha para a obra e espalhá-la. 7,4 toneladas menos de carga e para aquecer e arrefecer. Ou seja, o sistema Becotec tem várias vantagens construtivas, nomeadamente uma baixa altura de construção, 52 milímetros mais o acabamento, poupança de material e peso, ou seja, 56 kg comparativamente aos 131. Conseguimos garantir
construção de pavimentos em cerâmica e pedra sem fissuras, ou seja, sem tensões e sem patologias. Não há necessidade, isto pode ser importante sobretudo para os arquitetos, para os criativos, de criar no meio de uma sala, que seja um retângulo, uma junta de fracionamento. Quase que seria necessário meter as prateleiras e parece um continente com as juntas. E o que permite também não está limitado nem a dimensões nem de peças cerâmicas, nem de pedra natural e a sua combinação. E depois tem uma outra vantagem muito importante, que é o tempo de execução. Ou seja, eu não preciso esperar 28 dias, já vamos ver à frente, para poder aplicar a cerâmica em cima. E tem uma resistência, inclusivamente, para tráfego automóvel. Temos este sistema instalado também em Portugal em stands automóveis. Agora, o que é que o próprio mercado se encarregou? Utilizar o nosso sistema para fazer aquecimento. E, tendo o mercado feito isto, a Schluter acabou por também desenvolver um sistema que está patenteado, que é o sistema Vecotec Therm, que vamos começar a falar a partir de agora, em que uma das vantagens é precisamente... Vamos lá, tirar aqui o pointer. É precisamente o facto de termos os elementos todos e ser um sistema... Eu tenho que agradecer ao meu amigo e colega Timi de ter feito este vídeo. Às vezes que ele já veio aqui a Portugal fazer acompanhamento técnico, já aprendeu um bocadinho de português. Eu tenho aqui alguns erros, mas que são perfeitamente desculpáveis. Pronto. Uma situação em que se aplicou inicialmente uma placa convencional de isolamento, aplicou-se a placa Vecotec, aplicaram-se os tubos mediante o projeto desenvolvido, a betonilha por cima, e aquilo que esta placa vai fazer no processo de retração é um controlo em termos de retração, né, naquele espaço entre pitons. Em cima desta betonilha, para levar a cerâmica, tem que levar, seja no nosso sistema, seja em outro, como vimos já nos webinars anteriores, a lamina ditra, novamente cimento cola e a cerâmica por cima. E o rodapé. Para quem sabe a história da Schluter, não nos limitamos a desenvolver produtos, ou seja, desenvolvemos sempre sistemas que estão interligados entre si. E a Ditra é mais um elemento, mais um produto que faz parte do sistema Vecotec, e já mostrei este vídeo na semana passada, a sua elevada capacidade de desacoplamento, ou seja, desligar uma cerâmica, mesmo de grande formato, sobre uma betonilha, em que aqui, tendo em conta que é um sistema que é conjugado, ainda acaba por ter uma mais-valia. Ou seja, dentro do sistema Vecotec, nós temos o tubo, a placa, né, já falámos, também o tubo, mediante a espessura, coletores em aço inoxidável, todos os módulos necessários a fazer a gestão e controle de bomba, então o módulo base, o módulo, inclusivamente, o controle por wireless, termostatos, cintas perimetrais e todos os demais acessórios. Quando associamos isto à área do aquecimento, aquilo que vamos conseguir fazer perante um sistema convencional, em que a água trabalha normalmente numa fase de arranque 45 graus, pode descer, mas para atingir aqui os 25 graus centígrados, numa betonilha convencional, a água terá que trabalhar na ordem dos 45, e desta forma temos aqui uma diferença entre a ida e o retorno de 20 graus centígrados. Com o sistema Vecotec, do ponto de vista de climatização, aquilo que nós temos é uma diferença de apenas 5 graus. Ou seja, nós com a água a circular a 30 graus, tendo menos resistência térmica por cima, aquilo que vamos ter em cima são na mesma os 25 graus, que é a temperatura pretendida, mas com uma diferença de apenas 5.
Ou seja, uma diferença de 15 graus centígrados comparativamente a um sistema de chão radiante convencional e de acordo com uma betonilha de acordo com os requisitos normativos. Então, desta forma também é muito mais fácil fazer uma regulação gradual através de uma betonilha fina. Se pensarmos que Portugal tem um clima bastante variável, ou seja, há dias muito quentes, outros dias muito frios, este produto acaba por ter um grande mais-valia nos mercados alemães e do centro da Europa, mas aqui ainda acaba por fazer muito mais sentido. Isto é um exemplo na função de aquecimento, temperatura exterior menos 5, água a trabalhar a 30 graus, e aquilo que vamos ter é uma superfície muito rapidamente a 24 e desta forma o ambiente a 21. E aqui uma outra mais-valia que este sistema tem é o tempo de reação, tanto a aquecer como a arrefecer. Ou seja, isto é um exemplo prático em que às 10 da manhã tínhamos uma temperatura da superfície de 16 graus centígrados, às 10h10 já tínhamos 18,5. Ou seja, em 10 minutos ganhámos 2 graus e meio. Às 10h20 já estava a 19,5. Às 10h30 estava a 21. E às 10h40, desses 40 minutos, já tínhamos uma temperatura de superfície de 22 graus. Agora, se pensarmos que o ideal, em termos de climatização, é uma linha o mais plana possível, ou seja, que o ambiente da casa tenha a menor flutuação, e este sistema, com resistência térmica, acaba por ser muito mais rápido a climatizar. Se isto é verdade, na função de aquecimento, agora vamos para a outra função também muito interessante, que é a função da refrigeração. E temos dois tipos de refrigeração. A ativa, por exemplo, aquilo que faz um frigorífico, é uma refrigeração em que se está a introduzir ar frio, tanto nos alimentos, em tudo o que está lá dentro, da mesma forma como um ar-condicionado. Ou seja, aquilo que está a fazer é introduzir ar frio. E uma construção passiva é uma construção em que aquilo que se está a fazer é retirar a temperatura ao ambiente. Ou seja, circulando a água, nós não estamos a arrefecer, estamos a retirar a temperatura que está no ambiente da casa. Dentro da refrigeração ativa, temos aqui vários exemplos, ar-condicionados, os splits, congeladores, pistas de gelo, etc. E com potências instaladas na ordem dos 150 a 200 watts por metro quadrado, enquanto numa refrigeração passiva, como é o caso do sistema Becotec Therm, pode ser utilizado desde coletores na terra, sondas geotérmicas, bombas aerotérmicas, água freática. Inclusive temos uma obra bastante interessante na zona de Penafiel, em que para refrigerar a casa a única coisa que é utilizada é a água do poço. Uma bomba circuladora, o senhor mediu a água do poço, tinha uma temperatura constante todo o ano, e aquilo que está a fazer é apenas introduzir de forma a que a água circule a 19 graus, como vamos ver a seguir. Tem um exemplo prático e que acontece, temperatura exterior 38, mesmo com muito bom isolamento térmico, passado algum tempo facilmente a casa atinge 30 graus centígrados, em termos de ambiente, e a superfície andará na ordem dos 24, esta é uma zona de um vão muito exposto. Água a circular apenas 19 graus centígrados, e aquilo que vamos fazer é retirar à casa, e pela prática, inclusivamente, já vimos que era mais, 6, 8 graus à temperatura ambiente, com a água a circular apenas 19 graus. Isto aqui é uma situação bastante interessante, porque toda a gente tem medo que isto aconteça, ou seja, que haja condensação. E isto não pode ser apenas analisado apenas pelo sistema de chão radiante, ou seja, a própria bomba de calor, porque isto não pode ser feito com uma caldeira ou com outro meio de produção de energia, ou seja, a refrigeração, ao contrário do calor, tem que ser algo para refrigerar a água, tem que estar controlada para evitar isto,
Agora, com menos resistência térmica, é muito mais fácil de atingirmos estes valores, estes níveis de conforto. Aqui um diagrama ciclométrico, devido à questão da condensação, os ensaios que foram feitos na Universidade de Stuttgart. E depois, além da placa convencional, que o Nuno mostrou, temos mais 3 variantes. Uma, que é mais utilizada, que é esta aqui, para zonas de tráfego extremamente intenso, nomeadamente a indústria, podem andar porta-paletes, é uma placa que não é em plástico, não é, desculpem, em poliestireno, mas é num plástico de alta densidade, na mesma com os 8 milímetros de betonilha por cima e a cerâmica. E aqui temos a mesma quantidade de material por cima, ou seja, 28 litros. Quando falamos do aquecimento, temos aqui um tubo, pode ser de 16 ou de 14, 16 tal como o sistema anterior. A placa, que tem uma espuma termoacústica de 5 milímetros, tendo em cima 18 milímetros de plástico, ou seja, no total também temos 23 milímetros, tal como a anterior, que dá um sistema construtivo de 31. E, por último, uma placa mais fina, que tem 12 milímetros na totalidade de espessura, permite uma construção com apenas 20 litros de betonilha e com 20 milímetros de espessura. Esta placa e esta, embora sejam aquilo que quando foram desenvolvidas foram para a reabilitação, em Portugal é sempre muito complicado porque nós não temos nem hábitos, nem normas antigas, em que uma casa, por exemplo, dos anos 80, não tem qualquer tipo de isolamento do pavimento. Ou seja, do ponto de vista de projeto, é sempre para nós um pouco complicado estar a propor este tipo de placa quando sabemos que o edifício não cumpre os requisitos do ponto de vista de isolamento térmico. Muitas vezes aquilo que acaba por acontecer é que o dono de obra ou o projetista acaba por ir para a placa convencional, porque vai ter na mesma que andar a partir portas, tirar rodapés e outro tipo de obras no interior. Então, no total, mesmo assim, estamos a falar de um sistema bastante baixo, com 51 milímetros. Nuno, tens aí as maquetes com isto, não? Tenho aqui as maquetes. Vou só mostrar 2 delas, que é, ou seja, como o Paulo tinha falado, o sistema mais convencional, que é com o tubo de 16 milímetros, que fica com a espessura dos 52 milímetros, metros construtivo. Como podem ver. E posso apresentar também com o tubo 10, ou seja, muito utilizado em obras de reabilitação, com um sistema construtivo que, digamos, não chega aos 30 milímetros de espessura, como podemos ver aqui. Esta já tem a tela termoacústica, que dá também já uma menor perda de energia, visto que tem a tela por baixo. Outra vantagem que o sistema tem é também o tempo em termos de execução. Ou seja, não havendo a necessidade de respeitar os tempos de cura, aquilo que conseguimos fazer é, tal como vem aqui evidenciado. Opa! Neste vídeo, portanto, isto é um caso prático, é um vídeo já com alguns anos, em que foi inclusivamente os atores que aparecem, é pessoal do departamento técnico da fábrica da Alemanha, foram eles que fizeram esta obra, em que estão eles próprios a aplicar o sistema. Portanto, as placas em esferovite, hoje vêm em caixas de papel, pronto, tal como obedecem os requisitos normativos na Alemanha, há a necessidade em pisos terras de aumentar o nível de isolamento térmico ao nível do pavimento, algo que também é possível fazer aqui em Portugal. Pensar aqui uma pergunta. Enquanto o senhor vai aplicando ali as placas, qual é que é o produto do tubo? O tubo é um PERT e, de acordo com os ensaios de laboratórios independentes, na Alemanha tem um tempo de vida de garantia de 75 anos. Sim. E a outra questão é se é possível usar com soalho. É possível usar com soalho.
Muito bem. É possível. A gente depois já vai ver em pormenor algumas questões mais Alguns métodos combustíveis, não é? Exatamente. Pronto, este coletor era antigo, como eu disse, isto era um vídeo bastante antigo, mas é interessante, não pelos materiais utilizados, que este ano alteramos o coletor, aliás, a própria eletrónica tem vindo a ser mudada. A betonilha pode ser usada uma betonilha de obra, e uma pergunta antes que façam. Há aqui outra pergunta. Na aplicação das placas é colocada uma banda perimetral. É assim, qualquer betonilha flutuante, seja de chão radiante, seja em cima de um isolamento térmico numa varanda ou num terraço, a betonilha nunca pode ficar encostada ao perímetro. Tem que levar sempre uma espuma perimetral, tal e qual como aqui. A grande diferença deste sistema é que não precisamos de criar juntas de fracionamento, nem nas portas, nem de acordo com aquela norma que eu já falei, e que, aliás, basta ver, essa norma vem em quase todos os catálogos, desde fábricas de cerâmica a fábricas de colas. Vem sempre aí. Neste sistema não necessita de criar essas juntas de fracionamento. Agora, a banda perimetral tem sempre que ser aplicada. Portanto, eu já andei para a frente. É possível ser utilizado uma betonilha de obra, um traço 3x1, como betonilhas autonivelantes. Agora, dentro das betonilhas autonivelantes, temos de ter em consideração a classe dessas betonilhas. Sendo de base cimentícia, tem que ter CT, C25F4, e se forem de anidrite, portanto, que é um material que em Portugal não é muito usual, que é sulfato de cálcio, é mais elástico, é mais condutor térmico, é um CA C20F4. Aqui, em cima da betonilha, logo se pode andar por cima, aplica-se a ditra e logo, em seguida, O pavimento. o pavimento. Há aqui outra pergunta também bastante interessante, que o senhor vai ali aplicando a cerâmica. Temos aqueles perfis que também são da Schluter, no print. Se em grandes áreas de aplicação é necessário aplicar alguma junta de dilatação estrutural ou de movimento. Mas havia aqui outra pergunta antes que eu queria. Em obra nova, acima de 58 mm, é recomendado aplicar isolamento extra? É assim, quem tem que determinar o nível de isolamento térmico é o projetista. Ou seja, aquilo que nós recomendamos é que, se o projeto obriga a X de isolamento térmico, se houver necessidade de aplicar extra, fica barato e é muito fácil de instalar. E o sistema não é de 58, é de 52 mm. Aí, digamos, é mediante o projeto. Se o projeto disser, olha, no piso térreo quero mais isolamento térmico, é aplicar uma placa de esfarelito. Acontece muitas vezes é o contrário. É que deixam aquilo com uma cota de 6, 7 centímetros de betonilha por cima e aquilo que fazemos é aplicar isolamento, porque as pessoas têm medo que a betonilha parta. Depois, a outra pergunta interessante, se é necessário aplicar alguma junta de dilatação. Vou fazer aqui uma pausa. Este sistema permite, em termos construtivos, não criar qualquer junta de fracionamento. Aquilo que pode ser necessário é, numa área, por exemplo, um stand de automóveis, que seja enorme, devido à coeficiente de dilatação térmica linear da cerâmica ou da pedra, porque também dilata, esse material pedir uma junta. Agora, vamos imaginar um bloco de apartamento com 150 metros quadrados, cada apartamento, não há nenhuma junta ali. Ou seja, pode inclusivamente aplicar aquela cerâmica a imitar madeira, que são réguas, em que não queremos chegar à zona das portas e interromper a aplicação. O sistema não necessita. Pode aplicar essa régua contínua. Ou seja, estes senhores, em 3 dias e meio, aplicaram o sistema de chão radiante e aplicaram a cerâmica em cima. E agora já estão a aplicar o túnel e a limpar. Um outro serviço que nós fornecemos, isto é mais do mesmo, deviam ter metido ali uns perfis no grau de escala. Então, é poupadinho. É, para economizar. Pronto. Há pouco havia a pergunta, que para nós é muito interessante, porque inicialmente quando nós, todos os catálogos falam em pavimento cerâmico climatizado. Porquê? Porque
Onde aparecem mais patologias é na aplicação de cerâmica, onde existem mais cerâmica partida, mais cerâmica levantada, é com a cerâmica. E como a Schluter vem, através do Sr. Schluter, da aplicação de cerâmica, desenvolvemos um sistema que tem a garantia, uma pólice seguro, que a cerâmica não parte ou levanta. Agora, como podem ver aqui nesta imagem, pode ser aplicado um flutuante, pode ser aplicado uma madeira maciça de 22 milímetros, um vinil, agora está muito na moda o vinil. Temos é que ter sempre atenção depois na programação da resistência térmica de cada produto. Ou seja, se eu tiver em cima da betonilha um material que tenha uma excelente condutibilidade térmica, vai ter uma taxa de esforço a produzir energia. Se for muita, vamos ter que meter mais temperatura a bombar para vencer essa resistência térmica. Ultimamente, até está a aparecer muito, o microcimento. É possível aplicar o Vecotec com microcimento sem juntas? É. Lá temos a obedecer não a betonilhas de obra, não vamos correr o risco da qualidade do inerte, do senhor que está a amassar, digamos, a massa, que é mesmo assim, e vamos ter que utilizar de uma forma de garantia, porque é tudo bem definido pela casa-mãe na Alemanha, betonilhas pré-feitas, pré-dosificadas de acordo com as classes. Um serviço que nós prestamos com muita frequência é um serviço para o projetista em termos de projeto, ou seja, isto foi um exemplo de uma obra em caminho, em que nos pediram que definimos tanto a potência por divisão como o próprio dimensionamento do circuito, onde é que se deve colocar o armário, etc. E fazemos, sem qualquer problema, o estudo económico, seja para particulares, seja para instaladores, ou seja, este documento, que aqui é apenas a capa, vem tudo discriminado em termos de material necessário. Quantidade de placa, cinta perimetral, quantidade de tubo, dimensionamento do armário, dimensionamento do coletor, etc. E outro serviço que temos muito orgulho em fazer, este é o nosso amigo Timi, sempre que é necessário, este é o responsável pelo departamento de climatização da Schluter para toda a Península Ibérica. Ele gosta muito de vir a Portugal e lá vem ele e vem acompanhar a execução e dar toda a formação na fase de arranque e alguma questão que seja necessária. Ele está em Barcelona, mas é como se estivesse aqui. Outra questão que por vezes vão questionando e vou tentar explicar aqui de uma forma breve, mediante o tipo de material a aplicar, ou seja, se é cerâmica, se é madeira, se é flutuante, poderá variar também a espessura da betonilha. Pronto. Porque a gente muitas vezes fala que a betonilha poderá ser de 8 milímetros acima do piton, mas temos também de ter em consideração o tipo de material que vamos aplicar, né? Se vamos aplicar uma madeira diretamente à betonilha, aí temos que aumentar um pouco mais a dimensão da betonilha, que não vai originar grande problema. No máximo até 15 milímetros. Atenção, e há madeira e madeira, e há a dimensão da régua e a dimensão da régua, que é mesmo assim, não é? Porque há madeira que é muito estável, há outra que tem um comportamento dinâmico bastante elevado e que a betonilha pode não partir, pode arrancar a betonilha não, a placa do chão, devido à força que ela faz. Outra particularidade do sistema Vecotec térmico, isto pode ser uma coisa idiota, é a combinação, inclusivamente, do sistema com os nossos sistemas de duche. Ou seja, porquê? Mas faz sentido eu estar a aquecer ali mais um bocadinho a casa? Este bocadito aqui. Faz dois sentidos. Por um lado, ajuda a água a evaporar muito mais rapidamente, ou seja, porque não haja fungos, etc. Mas, por outro lado, temos que pensar que mesmo aplicando, e nós projetamos sempre o espaçamento de 7,5 centímetros numa casa de banho, vamos ter ali uma área muito pequena. E é uma área pequena onde o nosso corpo mais precisa de aquecimento, que é a casa de banho. Porque é onde nós temos o maior choque térmico. Tomamos um banho, saímos do banho, onde precisamos de mais aquecimento. Então, aplicar mais 1 metro de tubo numa zona de duche, vamos aumentar consideravelmente a potência instalada na zona da casa de banho, que é onde nós mais precisamos de aquecimento.
Há aqui outra pergunta, qual é que é a nossa opinião sobre colocar pavimento flutuante sobre o sistema da Ecotec? Eu não tenho opinião acerca disso. É estético. A questão é, como o Paulo já tinha referido, é ter atenção que as temperaturas, ou para atingir o mesmo grau de temperaturas, será diferente do que uma cerâmica como condutor. Se me perguntar assim, tecnicamente, entre um flutuante ou um vinil, qual é que é melhor? Quando digo vinil não em rolo, mas em vinil em régua. O vinil tem menor resistência térmica, tem mais condutibilidade térmica, logo tem mais eficácia do ponto de vista de variação térmica e de arranque. Mas temos inúmeras casas, sobretudo aqui no Norte, em que, por uma questão visual, quero flutuante. Por nós é igual. E funciona igual. Madeira, 22 milímetros, funciona. Madeira de 25, réguas enormes, funciona. Aquilo que eu meti na minha casa, isso é comigo. Agora, tecnicamente, funciona com tudo. Quais é que são, então, as vantagens do sistema do ponto de vista de climatização? Temos um pavimento radiante de rápida reação, quer a aquecer, quer a baixar a temperatura ambiente, e acontece com muita frequência, sobretudo aqui em Portugal. Nós temos agora uma arquitetura com bons vidraçados enormes, em que no próprio inverno temos, imaginar, as pessoas estão um sábado em casa, muito sol a bater. Aquilo que vai acontecer com muitos ganhos solares, vai haver um aquecimento dentro da casa. Além do chão radiante, que tem ali uma massa de betonilha com muita temperatura acumulada, ainda vamos ter o sol. Qual é que é a reação natural? É abrir janelas. Abrir janelas, estamos a mandar o dinheiro fora. Ou seja, o dinheiro que tivemos a gastar para aquecer, estamos a mandá-lo fora. Outra vantagem é uma distribuição homogénea do calor e do frio. Ou seja, o nosso sistema, tendo a dita por cima ou sem a dita, vai fazer uma distribuição uniforme da temperatura. Os custos de climatização, como estamos a falar numa grande diferença, de uma baixa diferença entre a temperatura de circulação com a temperatura ambiente, são mais baixos. E, efetivamente, isto é compatível com fontes de calor regenerativas, seja bombas de calor, seja o próprio solar. Há muitos dias em que o próprio sol, se tiver um bom sistema de painéis solares, são suficientes para climatizar a casa. É um sistema cómodo, higiênico e saudável. Há casos em que agora estava-me aqui a lembrar dos custos de climatização. Há um fórum que já participei mais, agora sou meramente espectador, em que um utilizador do Ecotec na zona ali de Ferreira de Geza nunca gastou mais do que 60 euros no mês para aquecer uma casa. Para terem uma ideia, e tem o sistema a trabalhar os 12 meses. Agora, outra dúvida que nos colocam muito é, mas é um radiante, tem que estar permanentemente a trabalhar. É verdade, tem que estar permanentemente ligado. Agora, não quer dizer que a água esteja a circular. Aquilo que nós aquecemos é o ambiente. Se eu definir 22 graus, se o sensor, que ao mesmo tempo o nosso controlador, diz que a casa está a 22, não vai obrigar a água a circular. Agora, se eu tiver um sistema que tem muita resistência térmica por cima, em que necessita inclusivamente de bombas, de sondas no exterior, em que o exterior, baixando não sei quantos graus, vai obrigar aquilo a estar a trabalhar, porque passado 12 a 24 horas tem a temperatura alcançada, acaba sempre por gastar muito mais. Ou seja, estamos perante uma poupança de energia. Com a diminuição da temperatura de impulsão, consegue-se, em cada grau, uma poupança entre 2% a 3% de energia. Ou seja, se tivermos um diferencial de 15 graus, aquilo que nós vamos poupar anda na ordem dos 30% menos em custos de energia. Ainda ontem estive a assistir online à conferência PECIDALS para todos, em que o arquiteto Márcio Caldeira, que é arquiteto e ao mesmo tempo é dono da casa, usou o nosso sistema na única PECIDALS certificada com o chão radiante em Portugal.
em que ele nem se nota, e tem aquilo tudo com madeira de 22 milímetros. Mas uma coisa é certa, a temperatura está lá e o conforto está lá. E a grande vantagem é que acaba por ter toda a superfície da casa à mesma temperatura, sem notar uma grande diferença. A ideia de um chão radiante não é meter a mão e fritar um ovo. É ter, aliás, isto está no Facebook, se forem à Associação Peça e Vasos de Portugal, foi a sessão de ontem à tarde. A grande vantagem desse sistema é que o diferencial é mínimo e o consumo logo é mínimo. Pronto, e basicamente do Becotec estamos falados. Não sei se há mais alguma pergunta. Não havendo, vamos para um sistema que quando saiu eu detestei isto. Então, sempre com um problema, que era o chão radiante elétrico. Agora a Schluter também vai ter um chão radiante elétrico. Bem, só que é um chão radiante elétrico totalmente diferente daquilo que existe no mercado. Isto consiste numa placa cuja origem é de 87, que é a laminaditra. Como vimos nas outras 3 webinars, eu não vou andar aqui ao pormenor, tem várias funções, nomeadamente desacoplamento, distribuição de carga, compensação da pressão do vapor, e que permite aplicar, impermeabilização, exatamente, e permite aplicar diretamente a cerâmica em cima. Ou seja, é um sistema de climatização que não necessita de qualquer camada de betonilha para distribuir a carga. Não sendo necessária qualquer camada de betonilha, outra vantagem que isto tem é que o tubo está mecanicamente protegido pela placa, ou seja, não está envolvido numa betonilha e não está sujeito a tensões de dilatação térmica linear, de retração, etc. Ou seja, o tubo, neste caso o cabo de aquecimento, está protegido. Pode ser aplicado ao nível do pavimento, como também em paredes. Em termos de execução, aqui mais uma vez, quem nos deve dizer a potência é o projetista, mas se nós aplicarmos a 3 nódulos, temos uma potência de 136 watts metro quadrado. Se aplicarmos a 2 nódulos, apenas é possível, por uma questão de sobreaquecimento e de segurança, em paredes, temos uma potência de 200 watts. E se aplicarmos com uma separação de 6 nódulos, temos uma potência de 68 watts metro quadrado. E mais uma vez, impermeabilização, desacoplamento e aquecimento rápido da reação, porque eu não tenho aqui qualquer barreira que impeça a distribuição da temperatura. Quais é que são os componentes? Temos a lâmina, que pode ter isolamento acústico e térmico incorporado, o cabo de aquecimento, que é dimensionado divisão a divisão, e um termostato. Ou seja, estamos a falar num sistema simples, com apenas 3 elementos, e que, inclusivamente, pode ser interligado através do Wi-Fi, com a app que está disponível para descarregar, mas só faz sentido se tiver o sistema a funcionar, em que se consegue controlar. Eu costumo dar muitas vezes o exemplo, vamos imaginar, vamos a uma obra, apanhamos uma chuvada, precisamos de ir a casa tomar um banho, e basta um quarto de hora antes programar o cronotermostato e temos a casa de banho climatizada à temperatura pretendida. Isto, embora aqui esteja em inglês, o manual também está em português. Inclusivamente o próprio app, seja Google Play, seja app, seja do iOS. Aqui vamos ver um vídeo de algumas vantagens e da execução do próprio sistema. Já agora acrescento, é um sistema custo bastante baixo. Estamos a falar já com o sistema termoacústico de 7,5 mm de espessura. Logo, a nível construtivo também é bastante eficaz e prático de aplicar. Isto, quando foi desenvolvido, essencialmente, o grande mercado foi as casas de banho. Se pensarmos, por exemplo, numa casa em que tem ar-condicionado, a zona que nós mais precisamos de aquecimento
que é a casa de banho, não tem ar-condicionado, porque não se pode colocar um ar-condicionado na casa de banho. Então pode ser uma solução, seja em obra nova, seja em reabilitação, em que se pretende aplicar um ar-condicionado, pode-se levar este sistema para a casa de banho, porque também já vai inclusivamente fazer a impermeabilização e a proteção do pavimento e permite aplicar a cerâmica sem patologias, inclusivamente sobre estruturas em madeira, na reabilitação, etc. Mesmo que exista alguma fissura devido à retração, isto faz o desacoplamento, ou seja, vai desligar o acabamento do suporte, garantindo que a cerâmica, mesmo de grande formato, não tem qualquer patologia. Comentavam-me há cerca de 2 meses, antes deste processo de confinamento, a responsável técnica de uma fábrica de cerâmica já estava cansada de reclamações de cerâmica de grande formato em cima de chão radiante, quando não tinha nada a ver com ela. Se o suporte mexe muito, a cerâmica não é elástica e o cimento de cola aquilo que vai fazer é agarrar mais ou agarrar menos. Para garantir a estanquicidade, apenas temos que selar as juntas e desta forma temos um sistema com o ETAG 022, ou seja, com a garantia que havia de ser obrigatória em Portugal ou europeia para impermeabilizar casas de banho durante o tempo de vida mínimo de 25 anos. Tem o cronotermostato, com a possibilidade, como eu disse, de ser por Wi-Fi, em que podemos fazer programação direta de manhã, ou à tarde, ou todas as semanas. Ou seja, existem várias formas de fazer a programação. E o consumo foi aquilo que falei há pouco, 136 watts metro quadrado hora. Uma casa de banho com 5 metros quadrados, a trabalhar 2 horas de manhã, 2 horas à noite, uma vez cheguei a fazer contas para isso, dava 3,10 € por mês. Está aqui uma pergunta, se o Ditraite permite a colocação de vinil. Vamos a falar em vinil de... Rolo ou vinil? Sim, é assim. Permite aplicar o vinil, aquilo que temos que fazer, não vamos aplicar o vinil diretamente aos pitons, aquilo que temos que fazer é aplicar entre o piton e o vinil uma betonilha autonivelante até 5 mm, que tem que obedecer uma determinada classe em termos de resistência à compressão e à flexão, salvo erro, eu não tenho esses dados aqui à frente, mas tem que ser no mínimo uma C30 F7. Mas isso depois é questão de nos consultar para também indicarmos a classificação. Outra possibilidade é levar o aquecimento também para dentro do duche ou, inclusivamente, fazer aqui bancos. Temos ali o nosso sistema quer de banho para o escoamento e que, sendo tudo o mesmo produtor, não há problema qualquer em salvaguardar tanto a drenagem como a impermeabilização, como o aquecimento do espaço. Outro campo de aplicação bastante interessante é um toalheiro, ou seja, criar um espaço invisível, sem grande intrusão do ponto de vista visual, para aquecer as toalhas. Aqui uma casa de banho, a situação bastante simples. Temos aqui outro campo de aplicação bastante interessante, que é a associação das nossas placas de construção do Cardibor com o sistema de Ditraite para fazer um banco aquecido. E aqui, inclusivamente, apanhar aqui o ponteiro, inclusivamente temos aqui a nossa grelha invisível, que quase tive que carregar o não se dava por ela, e podemos combinar tudo isto do único produtor e com uma única garantia: impermeabilização, aquecimento, drenagem. E o banco também é nosso. Depois temos outro campo de aplicação, que é o vinil, o toalheiro, e aqui, inclusivamente, não se quis estar a usar um fixo, mas usar aqui uma brincadeira, giro ou não sei, mas está a aquecer as toalhas e também o ambiente. Aqui, um sistema de duche, em que toda a parede está impermeabilizada, com a lâmina Kerdi, aqui o Kerdi Line, e apenas a única salvaguarda, depois de aplicar o cabo de aquecimento, foi a selagem das juntas. Uma obra bastante interessante, e quero agradecer aqui ao meu colega da Galiza, que é o Sr. Pablo, uma obra que ele fez em cima de uma estrutura em madeira.
também acontece algumas vezes aqui em Portugal, em que aplicou-se cimento de cola, a lâmina, temos aqui também o Kerdi-board na parede, o Kerdi-line, aplicou-se o cabo para fazer o aquecimento e já está. Mais algumas fotos. E depois aqui já com a cerâmica instalada, com aquelas florzinhas todas. O outro campo interessante, aqui uma outra parede, porque pode não ser apenas o toalheiro, pode ser também para fazer um corte térmico da parede, sobretudo uma parede exterior. Até vapores e tudo. Exatamente, a prevenir fumos. Aquilo que o mercado muitas vezes se encarregou de fazer foi levar esta solução para apartamentos inteiros, casas inteiras, por muito que nós digamos, atenção, 1 kW é 1 kW. E neste momento ainda não existem sistemas de baterias de energia elétrica para ligar ao fotovoltaico que sejam muito compensativas. Um dia destes lá chegará. Mas quando o mercado pede, nós temos que respeitar. Inclusive esta foto foi tirada na zona do Estoril, em que, a título de brincadeira, ia a máquina termográfica no bolso e se tirou a fotografia. Principais campos de aplicação: casas de banho, incluindo zonas de duche, paredes com função de toalheiro ou controlo antifungos, pequenos apartamentos e moradias. Isto porquê? Entre estar a gastar dinheiro, pode acontecer, tipo um T0 ou um T1, uma área pequena, estar a meter, seja um sistema hidráulico, seja um sistema de radiadores, e estar a gastar dinheiro numa caldeira ou num recuperador, há casos em que pode compensar ter um sistema elétrico. E este sistema elétrico é um sistema diferente, não há a patologia. Agora, 1 kW na compra é igual a 1 kW em termos de utilização. Casas com poucas necessidades de aquecimento, uma Passive-House, para dar apenas um apoio, embora em Portugal nós temos sempre a grande questão das Passive-Houses, não é tanto o aquecimento, é mais a refrigeração, sobretudo o interior, faz muito mais sentido aplicar o Becotec. E acontece também com alguma frequência o edifício de escritório, porque o cabo pode ser aplicado apenas na zona em que se pretende. Não obriga a aplicar em toda a área. Eu posso apenas aplicar, ainda agora aconteceu na zona de Coimbra, numa clínica, em que o sistema foi usado, numa clínica dentária, na zona em que vai andar aquele senhor doutor, lá com aquelas brocas todas, e a secretária na recepção é aplicada ali por baixo de forma a localizar o conforto. E este foi o nosso webinar mais rápido. Também entrando ao detalhe nos temas, ao contrário dos primeiros, que foram mais genéricos. Queremos agradecer a todos a presença. Não sei se há mais alguma questão ou não. Queiram levantar. Aproveitar também para agradecer a todos os colegas do Departamento Técnico que têm vindo a ajudar no desenvolvimento destes novos PowerPoints, que foram feitos para isto, ao contrário dos PowerPoints que existiam. E desejar que todos fiquem bem. E como o Paulo tinha dito anteriormente, estamos cá para ajudar e para aconselhar sempre que for necessário em alguma questão que for possível. E pronto, e vimos na próxima semana, ainda vamos definir o dia e a temática, e para todos os interessados teremos muito gosto em receber. E que todos fiquemos bem, que é o mais importante. Tem aqui o meu contacto e o do Nuno. Alguma dúvida técnica? Estamos ao inteiro dispor. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.